Seja bem-vindo ao canal de monitoria de prótese da FOB USP. Sou Karen Neppelenbruck, professora associada do Departamento de Prótese e Periodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Para a realização da moldagem funcional, utiliza-se uma moldeira individual. O principal objetivo do uso de uma moldeira individual está na determinação dos limites da área chapeável, de acordo com a fisiologia dos elementos anatômicos presentes. Nesse vídeo, será confeccionada uma moldeira individual para moldagem funcional com a técnica da pressão seletiva. Recomenda-se essa técnica idealmente para rebordos e fibromucosas segulares. Delimitação dos limites da área chapeável com lapiseira. Vista final da delimitação da área chapeável a uma distância de 20 cm com os olhos cerrados. Verificação da presença de áreas retentivas individuais, as quais impedem a visualização plena dos limites da futura PT e/ou irregularidades anatômicas. Alívio das regiões delicadas que não podem ser comprimidas. Rugosidades palatinas. Nesse caso, o contorno está assimétrico, uma vez que o paciente apresenta os limites das rugosidades diferentes na esquerda e na direita. RAF palatina mediana. Nesse caso, a proeminência da RAF do paciente é bem pequena. Um detalhe importante é que não se deve estender o alívio até o fundo de sulco, mantendo cerca de 4 a 5 mm livres de cera para a região do selado periférico, que deve estar sempre em contato com a resina acrílica da moldeira para o adequado vedamento. Demarcação das áreas retentivas individuais, que são regiões de interferência que podem levar à fratura do modelo anatômico quando da polimerização da resina acrílica da moldeira individual. Neste caso, a retenção da vertente vestibular do rebordo na região anterior requer a extensão do alívio da zona previamente delimitada até próximo ao fundo de sulco, mas sempre liberando a região periférica para o contato direto com a resina acrílica e adequada para a moldagem do selado periférico. Outras irregularidades anatômicas. Isolamento do modelo anatômico, aplicando sobre o modelo de gesso uma fina camada de isolante para resina acrílica do tipo Cel-Lac com o auxílio de um pincel chato largo número 12 ou 14, realizando movimentos em sentido único. Suave jato de ar para auxiliar na secagem mais rápida do isolante. Procede-se a plastificação de uma lâmina 7 em lamparina. Para posterior acomodação na zona de alívio das forças de oclusão do modelo anatômico. E recorte da cera nos seus limites com o auxílio de um lecron. Para então remover os excessos. Percebam que o alívio sobre a zona delimitada fica solto sobre o modelo isolado, e por isso é necessário fixar suas bordas com o auxílio de uma espátula aquecida.
Na sequência, procede-se ao alívio das áreas retentivas individuais com cera 7 fundida. Por fim, como o isolante pode ter sido removido das regiões nas quais a cera foi manipulada, é importante aplicar uma nova camada no modelo de gesso ao redor dos alívios e secar com um leve jato de ar. Observação: não é necessário aplicar sobre a cera, que funciona por si como um isolante. Para assegurar uma espessura uniforme da moldeira, deve-se dobrar duas partes de uma lâmina de cera 7 ao meio. Então, colocar cada parte em uma das extremidades de uma placa de vidro mais fina. Na sequência, aplicar isolante sobre a resina acrílica com o auxílio de um pincel chato largo sobre a superfície da placa de vidro fina, com os espaçadores de cera, bem como sobre a superfície de uma outra placa de vidro mais grossa. A resina acrílica deve ser proporcionada em uma rasão de 3 partes de pó para uma de líquido, sempre sendo colocado o conteúdo do líquido primeiramente em um pote do tipo Paladon, e na sequência o pó deve ser adicionado aos poucos de modo a ser saturado pelo líquido. Por fim, a mistura de pó e líquido deve ser homogeneizada suavemente com o auxílio de uma espátula 36. Uma observação importante é não espatular a resina acrílica para evitar a incorporação de bolhas nesta fase. Após a incorporação do pó ao líquido, observa-se a primeira fase fluida ou arenosa da resina acrílica. Então, o pote Paladon deve ser tampado para aguardar a fase de trabalho ou plástica da resina acrílica. Deve-se acompanhar a polimerização da resina neste momento para evitar perder a fase ideal de trabalho. Aqui é possível observar a fase fibrilar da resina. Antes de manipular a resina, as mãos devem ser umedecidas com água para evitar a aderência. Para conseguir trabalhar com a resina acrílica sobre o modelo na fase plástica, o ideal é retirá-la do pote Paladon um pouco antes desta, ainda na fase fibrilar. Ao remover a resina acrílica do pote, reservar uma pequena parte para o seu cabo. Quando da manipulação da resina acrílica, busca-se um formato de esfera para a moldeira superior e de rolete de ferradura para a moldeira inferior. A resina manipulada deve então ser pressionada entre as duas placas de vidro até que os espaçadores de cera sejam atingidos. Em seguida, a resina acrílica comprimida deve ser descolada das placas de vidro com as mãos, para então ser acomodada suavemente no modelo anatômico com o auxílio dos dedos embebidos em monômero. Por fim, com o lecron bem umedecido em monômero, procede-se ao cuidadoso recorte da resina acrílica nos limites da área chapeável previamente demarcada. É importante manter a resina umedecida em monômero, pressionando suavemente os dedos contra o modelo, com muito cuidado para manter sua espessura, sem causar danos ou orifícios. Esse procedimento deve ser realizado até a fase borrachoide da resina, quando o material começar a esquentar, de modo a evitar que as bordas da moldeira se afastem do modelo de gesso após a polimerização, em razão da contração inerente a esse processo. Ainda com a resina umedecida, durante sua acomodação final sobre o modelo de gesso, deve-se simultaneamente confeccionar o cabo, utilizando o restante do material do pote Paladon. Neste momento, uma tesoura clínica deve ser utilizada para facilitar o recorte do cabo no formato desejado. O cabo deve ter sua extremidade umedecida em monômero para ser posicionado sobre a região anterior da moldeira, em um ângulo de 45 graus para acomodar o lábio do paciente. Para facilitar a conformação final do cabo à moldeira, os dedos devem estar umedecidos em monômero e, finalmente, o pote Dappen pode ser utilizado para apoiar o cabo na angulação correta até sua polimerização final. Após a polimerização, a moldeira deve ser removida com cuidado do modelo de gesso utilizando um lecron ou espátula.
Observe o aspecto final da moldeira imediatamente após sua confecção, com excessos de material e também de isolante. Antes de proceder ao acabamento polimento, deve-se demarcar os limites da moldeira com uma lapiseira, para orientar nos desgastes de forma a preservar a espessura uniforme do dispositivo. Inicia-se a remoção dos excessos das bordas da moldeira com o auxílio de uma maxi-cut, realizando movimentos arredondados, sempre com muito cuidado para manter a espessura uniforme sem reduzir em altura, a qual deve ser ajustada apenas em boca. Aspecto da moldeira após o acabamento com maxi-cut, com todos os excessos removidos e sem a presença de bordas cortantes. Para o refinamento do acabamento inicial, pode-se utilizar uma pedra montada de óxido de alumínio ou a sequência de borrachas para acabamento de resina acrílica, fazendo da mesma forma movimentos arredondados nas bordas para alisar qualquer aresta remanescente. Para o polimento da moldeira, deve-se utilizar uma tira de lixa presa ao mandril fendado, a qual deve ser passada não apenas nas bordas, mas em toda a superfície externa da moldeira, inclusive cabo. Esse procedimento tem por objetivo promover conforto ao paciente durante a adaptação do dispositivo em boca. É importante que o operador esteja com os olhos protegidos com óculos ou face shield durante todos os procedimentos de acabamento e polimento da moldeira individual. A análise final da moldeira após o acabamento e polimento deve não ser apenas visual, mas também tátil, idealmente sem luvas para que o operador possa sentir se de fato não restou qualquer aspereza ou aresta cortante nas bordas e superfície externa da moldeira. Por último, deve-se também conferir a moldeira finalizada em posição no modelo anatômico. Suas bordas devem coincidir com os limites da área chapeável, pois o ajuste em altura deve ser realizado sempre em boca. Isso se deve porque a moldagem inicial foi do tipo anatômica, estando os tecidos de suporte e musculatura associada em posição estática. Desta forma, a verificação da sub- ou sobreextensão da moldeira para seu devido ajuste apenas é permitida com a moldeira posicionada em boca, realizando-se os movimentos funcionais e análise da interferência da musculatura, freios e bridas. A remoção do alívio em cera no interior da moldeira é feita após a moldagem do selado periférico. Isso se deve ao fato da cera funcionar como um espaçador para permitir o adequado posicionamento da moldeira durante a moldagem periférica, bem como, após sua remoção, permitir que o material da moldagem funcional propriamente dita possa ocupar a região de alívio, evitando a compressão das estruturas, tal como planejado durante a confecção da moldeira individual. Solicitamos que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, seus comentários e sugestões para os próximos conteúdos. Responderemos assim que possível. Também solicitamos que acessem o nosso site, que contém os conteúdos específicos de cada disciplina, e por fim, que nos sigam e curtam as nossas redes sociais. Muito obrigada!